Nessa segunda colocação, ela é própria para o estado de São Paulo. Porque a gente também acredita que quando o Senhor ele elege uma pessoa, Ele também quer se utilizar dela para aquilo que Ele tem para o seu povo, né? Então, vocês sabem que o ano passado foi um ano de muitas celebrações a nível de renovação carismática católica, porque a renovação no mundo completava 50 anos. E a gente recebeu um convite muito especial para essa celebração, que foi estar com o Papa em Roma, junto com todos os países que tinham um movimento, né, para essa celebração. Então, muita gente foi. O Brasil tinha uma delegação grandiosa lá, né? Estando lá com o Papa, a gente viveu vários momentos assim de muito fortes, porque a renovação teve a graça de ser o que ela é, ali juntinho com o Papa. Isso é uma coisa muito profunda. E o lugar que foi escolhido para acontecer a celebração jubilar foi um lugar chamado Circum Máximo. Esse lugar era onde muitos cristãos foram mortos por acreditar em Jesus Cristo. Eles eram mortos assim como jogos. Eles eram jogados às feras e os animais ali devoravam. Então aquele local, ali foi derramado o sangue de muitos cristãos. E o Papa ele começava falando com a gente que o lugar escolhido não era aquele cenáculo fechado que foi em Jerusalém, mas que aquele local se tornava um cenáculo aberto, porque dali ele desejava que a experiência que nós tínhamos com o Espírito Santo fosse levado ao mundo inteiro. Gente, humanamente falando, era um perigo fazer isso naquele local, em relação até à segurança das pessoas que estavam ali. Mas a igreja foi obediente ao que o Papa quis. Esse encontro aconteceu ali, e ali nós tivemos a oportunidade de rezar com todos os países que estavam lá. E ali também o Senhor deu uma profecia, onde Ele dizia que os campos já estavam prontos para a colheita. Que o que a gente precisava era se voltar para Ele. Os campos estavam prontos para colheitas. E foi tão bonito porque essa hora a gente rezou em línguas, como sempre rezamos. E de repente a Pet, que era uma das pioneiras, da renovação, ela estava sentada do lado do Papa. Ela se levanta, ela passa assim na frente do Papa, vai lá no ambão e profetiza. Naquela hora assim eu falava, meu Deus, é só a ação do Espírito Santo mesmo para fazer isso, né? E foi um momento de muita unção. E a gente teve a oportunidade, né, de ouvir o Papa falando assim, que até os 50 anos a gente sabia o que a gente tinha feito, quem a gente é, né? E que agora era tempo de parar e refletir para ver o que vai ser daqui para frente. E eu saí de Roma com essa pergunta na minha cabeça: e agora? E daqui para frente? Porque quando a gente olha, por exemplo, o estado de São Paulo, muitas pessoas pensam na cidade de São Paulo. E São Paulo não é só aquela cidade. Tem lugares aqui no nosso estado que são verdadeiros campos de missão, sabe? Nós aqui, né, do interior, a gente consegue começar o encontro agora no sábado de manhã. Uma diocese de cidade grande não consegue. Tem que fazer uma programação diferente, um horário diferente, sabe? Nós conseguimos casa de encontro, onde a gente consegue até posar na casa de encontro. Em dioceses do nosso estado,
Às vezes a gente não consegue em cidades maiores, né? Eu não tinha essa visão do Estado. Então eu voltei de Roma, Senhor, o que fazer com a renovação? E foi assim, o segundo semestre do ano passado, para mim foi um tempo de oração, foi um tempo de escuta, foi um tempo de partilha, onde eu partilhava assim com vários irmãos que caminhavam mais perto de mim, a nível de renovação carismática católica, né? Tudo aquilo que a gente vinha sentindo. O que vai ser daqui para frente? Eu estou contando isso para vocês para falar sobre o tema dessa pregação. Porque todo começo de ano tem-se uma reunião do Conselho Nacional. E eu então fui para a reunião do Conselho Nacional, querendo saber de Deus o que a gente ia fazer daqui para frente. Querendo saber de Deus se aquilo que estava no meu coração era só meu, ou se realmente era uma moção de Deus para a gente. E eu aprendi na renovação, aprendi isso na renovação aqui da nossa diocese, que nós precisamos anotar as coisas que Deus fala. Eu falava da profecia, mas anotar palavras, porque essas passagens, elas são resposta para a gente nos momentos difíceis. Elas são confirmações de Deus. Eu aprendi isso aqui. Então, todo lugar que eu vou, está lá eu e o meu caderninho, né? E nessa reunião do conselho, veio para estar com a gente um momento, um líder muito importante na renovação nesse tempo. Até ao momento, ele ainda é presidente do ICLES, ele se chama Jim Murphy. Quem foi no ENF deve ter conhecido ele, porque ele pregou no ENF também. Ele, gente, começou assim a falar sobre o Brasil, né? A alegria que ele estava em estar no Brasil, a alegria de estar aqui no Brasil, né? E ele falava assim, que quando ele vem para o Brasil, isso é uma alegria muito grande, porque ele vê muita gente. E realmente, nós somos quase cerca de 20 mil grupos de oração no Brasil. A gente às vezes olha para a diocese, né? Mas o Brasil tem quase 20 mil grupos de oração. E ele falava assim, que era muito bonito ver todo aquele povo reunido. Quando ele olha, por exemplo, para a formação no Brasil, ele se encanta, porque é uma coisa organizada, e é mesmo, gente, e é de verdade, né? Aí ele falava assim, mas é interessante o que o Senhor fala para vocês. Ele colocou uma palavra para vocês seguirem, que depois vocês vão ouvir isso nesse encontro, né? Que é o eis que estou à porta e bato. Só que aí ele nos remeteu lá em Apocalipse, pedindo para a gente olhar para aquela passagem, olhar para as cartas das igrejas de Apocalipse, que já era coisa que a gente tinha definido que ia fazer aqui no Brasil, e fizemos, né? E ele nos chamava a atenção para aquela passagem de Apocalipse, onde diz assim, que a gente precisa voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. E ele falou assim, gente, o que é voltar ao primeiro amor? Eu pergunto para você que está aqui, o que é voltar ao primeiro amor? Eu estou aqui diante de servos que se preocupam com seus grupos de oração, correto? Eu estou aqui diante de pessoas que amam a renovação carismática católica, correto? Gente, esse voltar ao primeiro amor, para nós, é voltar às raízes proféticas. Esse é o tema dessa pregação. Renovação carismática católica, volta às raízes proféticas. Gente, tem certas coisas que nós não podemos deixar se perder dentro da renovação. Quando o Senhor fala para nós, para a gente voltar para as raízes proféticas, nós precisamos entender o que é isso. E este homem, ele dizia assim, que existem duas maneiras da gente não se deixar perder aquilo que é as raízes proféticas, é entendendo o que é. Então ele falava da dimensão mística da renovação,
e da dimensão profética. E são essas duas dimensões que eu quero falar agora. Amados irmãos, nós que estamos aqui, precisamos estar atentos ao que Jesus tem falado para a gente. Quando nós olhamos assim e pensamos, o que é essa dimensão mística? A mística, meus irmãos, ela está ligada àquilo que os santos viveram. Você certamente tem um santo da sua devoção, não tem? Na hora que eu fui refletir sobre isso, eu busquei a santa da minha devoção, que é Santa Catarina de Sena. Quando a gente olha para a vida dos santos, a gente vê que eles viviam certas coisas que somente estando com Deus para acolher e compreender. Por exemplo, eu fui olhar na vida de Santa Catarina de Sena, e aí você pode pensar na vida dos seus santos. Eu quero dizer uma coisa, hein? Eu não estou divulgando devoção de santo nenhum, eu estou falando da mística. Acorda, viu, gente? Eu estou falando da mística. É daquilo que eu e você somos chamados a viver na renovação. A renovação, ela é conhecida como um movimento que reza, como o povo que reza. Quantas pessoas falam para você, reza para mim, reza para mim, reza para mim, não é assim? Porque nós somos conhecidos como um povo que reza. Então o que a gente tem que fazer? Rezar, não é? Olha só que interessante. Olhando para a vida da santa, eu me lembrei de um fato, onde ela morava numa cidade chamada Siena, lá na Itália, e ela ficou sabendo que um casal amigo dela estava passando por uma dificuldade no casamento. Então ela pega e sai da cidade dela e vai para a cidade do casal. Só que ela viveu no período da Idade Média, e naquela época não tinha os meios de transportes que a gente tem hoje, certo? Vocês imaginam como que ela foi de uma cidade para outra? Ela gastou muito tempo para chegar até na cidade do casal, mas ela foi. Quando ela chegou na cidade do casal, ela gastou quase que um dia para conversar, para rezar, para apontar para eles como que eles deveriam viver. E deu certo. Deu certo. Só que como ela gastou quase o dia, foi chegando ao final da tarde, ela falou, não tem como eu voltar para Siena, porque tem os perigos da noite da viagem. Ela decidiu posar na casa daquele casal. Quando começou assim, escurecer, ela escutou um barulho. Gente, pensa comigo. A pessoa caminhou bastante para chegar lá. Ficou o dia todo atenta à vida do casal. Ela estava cansada, claro. Fisicamente ela estava cansada. Então, qual que era o óbvio dessa história? Ela ia descansar. Só que ela escutou o barulho e ela viu que eram um grupo de pessoas levando 2 homens que tinham sido condenados à morte até o local onde eles seriam mortos no amanhecer do dia. Gente, presta atenção. Ela não conhecia esses homens. Ela não sabia o crime que eles tinham cometido. Mas sabe o que ela fez? Ela passou a noite toda em vigília, rezando pela salvação da alma deles. Agora eu posso fazer uma pergunta? Dentro da mística? Não responda. Só pense. Qual foi a última noite mesmo que a gente ficou em vigília para a salvação da alma de um amigo? Aqueles 2, ela nem sabia quem era. E eu perguntei de um amigo. Vou mudar. Qual foi a última noite mesmo que a gente passou em vigília para a salvação da nossa família? Eu vou mudar a pergunta.
Qual foi a última noite mesmo que a gente passou em vigília para a salvação do nosso grupo de oração? Aí a gente começa assim: ah, mas é perigoso fazer vigília. E os ladrões? E a violência? É? E Jesus não está ali com você para te proteger? Vocês estão percebendo? A ótica desse mundo está se infiltrando na nossa vida espiritual e está matando a nossa intimidade com Deus. É preciso resgatar essa mística na vida da Renovação Carismática Católica. É preciso resgatar essa mística na nossa vida. Detalhe, peraí. Ao amanhecer o dia, ela foi até o local onde os dois seriam mortos. Ela não conversou com eles, mas a hora que ela chegou, ela viu um deles pedindo para que um padre pudesse atender ele em confissão. O padre veio, ele se confessou, o outro também quis se confessar, e na sequência eles foram mortos. Aí você fala assim: mas eles morreram. Mas eles viveram para Deus. Está vendo onde que está a salvação, gente? Viver para Deus. Viver para Deus é lá que está a salvação. Renovação Carismática Católica. Irmão, eu estou falando isso como quem ama essa diocese. O que nós precisamos fazer como Renovação Carismática Católica é testemunhar tamanha intimidade com Deus que reflita a mística da fé, que reflita a mística de quem nós acreditamos, de quem nós confiamos, aonde nós colocamos a nossa confiança. Fala para esse irmão que Deus colocou do teu lado agora: Deus está te chamando a retornar à vida mística. Sabe, gente, eu aprendi, porque eu fui atrás. Esse negócio da vida mística cativou meu coração, e eu fui atrás. Como é que a gente pode viver isso? Primeiro, vivendo a palavra, rezando com a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, adentrando na palavra de Deus, fazendo lexo divina. Porque a palavra de Deus, ela ilumina, ela inspira, ela transforma, ela modela, ela convence da verdade, porque ela é a verdade, ela é o próprio Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, então a palavra de Deus é Deus. Aqui está uma via para a gente se aprofundar na mística. Gente, a Eucaristia, nós temos a graça da Eucaristia, nós temos a graça de podermos comungar o Senhor, nós temos a graça de poder experimentar o corpo de Cristo atuando em nossa vida, penetrando os mistérios da nossa existência. É o mistério de Deus agindo em nós. Sabe, meus irmãos, e muitas vezes nós vamos à missa, mas reclamamos disso, daquilo outro. A gente não vive o mistério, a gente não vive aquela graça, e é ali que Deus vai falar, é ali que Deus vai agir. Outro ponto, gente, para mim viver a mística, eu posso viver uma prática de adoração a Deus. Eu não estou falando que você vai ser um carmelita, que vai ficar trancado num mosteiro só adorando Deus. Não. Você será, dentro dessa dimensão, aquele que vive a adoração como um estilo de vida. Você vive uma vida de quem adora o Senhor. Então você caminha e você sabe que o Senhor caminha com você. Você está conversando com as pessoas e sabe que o Senhor está com você. Você está vivendo uma vida onde o Senhor está falando com você a todo tempo.
onde você está ligado com Deus. Gente, isso foi uma das coisas que me seduziu na renovação carismática católica. Gente, eu queria rezar no começo, porque eu queria aprender a escutar Deus. Agora hoje a gente escuta a pregação do não sei quem, a pregação do outro não sei quem, a pregação de não sei mais quem, a pregação de não sei mais quem para montar a tua. Eu aprendi na renovação que eu preparo a pregação dentro do coração de Deus. Aonde que foi para essa mística? Aonde que nós colocamos? Qual gaveta que a gente colocou? Entende, amados? Eu fui para o grupo de oração. Eu gosto sempre de recordar esse exemplo. Eu entrei no grupo de oração no mês de agosto de 1991. Foi a primeira vez que eu entrei num grupo de oração. Eu fui na igreja onde todo domingo eu participava da missa. Eu fui na igreja onde toda semana eu dava catequese. Mas quando eu pisei naquela igreja, no dia do grupo de oração, eu senti ali um clima diferente. Era a unção de Deus. É isso que as pessoas precisam sentir no nosso grupo de oração. E isso será resgatado por essa volta à vida mística. E a gente vai fazer isso não porque nós queremos ter poder, não. É porque na vida mística a gente vive a santidade. É porque na vida mística a gente vive o amor. E o que Deus está pedindo para nós é para a gente amar. É para viver o amor. Vocês estão entendendo? Nós estamos começando a ser muito técnico nas coisas e deixando Deus de lado. Nós precisamos, irmãos, eu estou na frente do Guilherme, que é o coordenador diocesano. Estou na frente dele. Mas isso que eu estou falando aqui, eu tenho falado em todo o estado de São Paulo. Irmãos, a nossa diocese precisa voltar à vida mística. Nós precisamos resgatar isso. E os santos da nossa devoção não é para ser medalhinhas de penduricalho no terço, na corrente, na Bíblia, no chaveiro. É para ser modelo de vida. Os santos da nossa devoção é realmente para ensinar a gente a ser santo. Se a renovação carismática católica é o movimento que reza, amados irmãos, então nós precisamos ensinar o mundo a rezar. Nós precisamos ensinar o mundo a voltar para Deus. É isso que o Senhor está pedindo. Entende? Olha para quem está do teu lado agora. Fala assim para ele: Deus não pede pouco de você. Deus não pede pouco para você. Ele pede tudo. Mas eu só vou conseguir fazer isso, eu só vou querer viver essa vida mística. Gente, e viver vida mística não é para ficar com cara de imagem para lá e para cá, né? Não! Viver mística é para ter cara de evangelho. É para ter olho de palavra de Deus, boca de palavra de Deus. E sabe por que eu posso falar isso para vocês? Porque o Papa Paulo VI foi canonizado, né, gente? Ele é santo, né? Então, e sabe o que ele falou para a gente? Ele falou assim, ó, que a igreja necessita de fogo no coração, palavra nos lábios e profecia no olhar. A igreja precisa de, vamos repetir comigo, fogo no coração, palavra nos lábios e profecia no olhar. A igreja necessita de fogo no coração, palavra nos lábios e profecia no olhar. Agora, quem é a igreja?
Quem? É eu e você. Nós somos a igreja. Então eu preciso de fogo no coração. Sabe o que eu tenho que guardar no meu coração? O fogo do Espírito Santo, o fogo do amor de Deus, o fogo da graça de Deus. É o que eu tenho que guardar no meu coração, meus irmãos. Porque se o meu coração está irradiando o fogo de Deus, a minha boca vai falar do que o meu coração está cheio. Se o meu coração está cheio de gratidão a Deus, a minha boca vai ser grata a Deus em louvores. E eu não vou ficar murmurando, lamentando, mentindo, fofocando. O meu coração cheio do fogo do Espírito Santo, quando eu falo, vai sair labareda de fogo. Quando eu falo, vai sair a verdade, gente. A verdade vai ser anunciada com a minha vida. Mas o coração, no coração tem que ter fogo. Sabe? Aquela palavra que queima de amor. E quando eu falo assim, me perdoa. Mas não é para falar gritando. É para falar na unção. Na verdade. Mas as pessoas só vão se convencer se no meu coração tem o fogo do Espírito. Então eu preciso do batismo no Espírito Santo. Põe a mão no teu coração e fala assim, ó, o meu coração precisa ser batizado no Espírito Santo. Então, amados, mas o que mais que precisa que o Papa Paulo VI disse? Precisa de palavra nos lábios. Sabe esses lábios que você tem? Sabe essa língua que você tem? O profeta Isaías ensinou que a nossa língua tem que ser língua de discípulo. Língua de discípulo é aquela língua que fala o que aprende com o mestre. E para ser discípulo eu tenho que imitar o mestre. Então eu preciso aprender a falar aquilo que Jesus fala. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É isso que eu vou anunciar. Eu vou anunciar a verdade, meus irmãos. Teve um dia que o Dom Edmilson foi numa Assembleia Estadual da Renovação, no ano da misericórdia. Eu gravei isso e eu repito quantas vezes precisar, para que as pessoas possam aprender. Às vezes a gente quer falar com os lábios, verdade, né? Mas aí a gente quer chegar, Diego, né? Aí eu vou chegar no Diego, eu vou falar umas verdades pro Diego. Ah, não, do jeito que tá, não pode. Eu vou chegar nele e vou falar umas verdades. Vocês acham que isso é anúncio de verdade? Não. Isso é anúncio de vingança. Porque quando eu quero falar umas verdades do meu jeito, eu quero é me vingar do outro. Então, verdade sem misericórdia tem outro nome, se chama vingança. E os meus lábios, se eles são lábios de profeta, o que os profetas anunciavam? A voz de Deus, a vontade de Deus, o direcionamento de Deus. Por que os profetas anunciavam isso? Porque eles escutavam de Deus o que Deus quer para o povo. É isso que eu tenho que fazer. É isso que eu sou chamada a viver. Isso está dentro da vida mística que me leva ao senso profético. As palavras que nós anunciamos no nosso grupo de oração não podem ser de livros de autoajuda. As palavras que nós anunciamos no nosso grupo de oração não podem ser chavões de motivações. Elas devem ser palavra de Deus. Aí a gente fala assim, porque a gente não vê as pessoas carregando mais Bíblia, né? Aí todo mundo fala assim, está no celular. Mas a hora que eu abro o celular para ver a palavra, eu já aproveito e vejo a mensagem. E aí, as coisas se confundem. Eu estou poluindo a comunicação divina na minha vida. Pode carregar a Bíblia, não é feio não.
Pode carregar a Bíblia na tua mão, pode, mas é tão mais fácil no celular, tá bom, mas cuidado, para você não se viciar nessa história, sabe? Cuidado. O Papa Paulo VI falou assim, que a gente precisa de profecia no olhar. Gente, para e pensa, quantas vezes nós olhamos para uma situação e em seguida a gente reclama da situação, porque às vezes o nosso olhar, ele não está vendo, ele não está sendo um olhar profético, ele está sendo só um olhar de crítica. Aí a gente fala assim, eu tenho um olhar crítico. Eu quero ter um olhar profético, porque o olhar profético também vê o que precisa mudar, mas aprende com Deus como mudar. Então, quando eu vivo a vida mística, eu respondo a essa necessidade da igreja, com fogo no coração, palavra nos lábios e profecia no olhar. É isso que as pessoas buscam, é isso que as pessoas querem ouvir. Só, meus amados irmãos, que a gente precisa retomar. Quando eu penso na dimensão profética, a dimensão profética também é resultado daquilo que eu vivo na mística. Não tem coisas que a gente escuta que a gente fala assim, nossa, isso é profético, isso é de Deus. Não tem? Então vamos viver aquilo. O nosso anúncio, ele precisa ser profético. O nosso anúncio, ele não pode fazer as pessoas ouvir, bater palma e sair, nossa, que bênção, e amanhã já esqueceu. O profetismo na nova evangelização, e nós fazemos parte desse tempo, muitas vezes ele tem que acontecer na minha vida com um treinamento bem acirrado. Quer ver? Sabe como que você treina para viver a dimensão profética? Através da via ascética. O que é a via ascética? A da penitência, a do jejum. Tá tudo ligado um no outro, viu, gente? Mas às vezes nós vamos percebendo que a força do anúncio está caindo. Mas por que ele está caindo? Porque na verdade a minha vida, ela já não está mais vivendo os sacrifícios. Porque o nosso sim, aquele sim que a gente renovou agora há pouco, ele é um sim de compromisso e sacrifício. Compromisso e sacrifício. Então quando eu vou realmente querer viver essa vida mística, essa vida profética, né? Essa dimensão profética, eu posso crescer na dimensão profética através da via ascética. Se eu percebo que eu tenho medo de alguma situação, que eu estou sendo às vezes desequilibrada no meu temperamento, que eu não estou conseguindo o domínio de mim mesmo, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer um jejum naquela área, eu vou mortificar a carne para crescer espiritualmente e também para crescer no anúncio daquilo que eu vou fazer. Gente, quando eu comecei a participar da renovação, eu não estou vivendo saudosismo, hein? Quando eu comecei a participar da renovação, eu aprendi que a gente tinha um dia de jejum para o nosso grupo de oração. Era um dia de jejum para o grupo de oração. E aí a gente fala, né? Cadê tal coisa que acontecia? E eu pergunto, cadê o jejum? Cadê o jejum? E não é para jejuar, fazer uma coisa, não. É porque realmente a minha carne precisa ser trabalhada. Ela precisa ser domada, ela precisa ser dominada. Gente, eu estou conseguindo ser clara? Para voltar então a esse primeiro amor,
eu preciso entender que hoje, isso significa para nós, voltar às raízes proféticas. Volta, Diocese de São João da Boa Vista. Volta para as raízes proféticas. Volta para viver a dimensão mística. Volta para viver o senso profético. Volta. E é o senso profético em todos os ministérios, não é só na pregação, em todos. Porque se eu vivo o senso profético, por exemplo, no ministério de cura e libertação, as pessoas não vão ficar me procurando para mim rezar, mas as pessoas vão comigo rezar. As pessoas vão ter experiência, Deus vai agir, Deus vai tocar, Deus vai fazer, e essa graça vai acontecer. Agora, qual é o caminho que a gente vai viver para poder voltar à dimensão mística e para poder voltar à dimensão profética? Sabe qual? Só tem um caminho: o do autêntico batismo no Espírito Santo. Amados irmãos, se eu não for de verdade batizada no Espírito Santo, pode ter certeza, eu vou continuar na superfície. Então essa colocação aqui, quer chegar em você que está muito cansado agora, dar um chacoalhão em você assim, ó, e falar: volta, volta, volta para as raízes proféticas, volta para a dimensão mística, volta para o senso profético, volta para o verdadeiro batismo no Espírito Santo. É isso. Voltar para o verdadeiro batismo no Espírito Santo. Sabe o que eu tenho visto? Sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto isso em muitos lugares. Gente, nós entramos numa unção plena na música, sabe? Mas vai que é uma unção maravilhosa. E aí o povo canta, o povo canta, o povo canta. E é bom que isso aconteça. Aí o povo reza em línguas, reza em línguas, reza em línguas. Quando vê, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus não falou. O povo não parou para escutar. Aí sai todo mundo para o intervalo e acabou. Não. Gente, eu aprendi aqui, eu lembro que tinha reunião diocesana de servos aqui nesse salão do lado, né? A gente vinha com o nosso caderninho e na hora da escuta, a gente já ficava de prontidão, porque sabia que ia ter uma profecia ali, que o Senhor ia falar. Eu era secretária, né? Anotava tudo. Mas a gente precisa fazer isso, meus irmãos. Às vezes nem só com a profecia, mas com a palavra que às vezes Deus inspirou, a visualização que Deus deu ali. Veja, Santa Catarina de Sena, que foi a santa que eu falei lá, ela viveu num período onde a renovação carismática não tinha nascido ainda, mas o Espírito Santo sempre conduziu a igreja. Uma vez eu estava estudando sobre as mulheres no Espírito, e a professora dizia assim para a gente, que Catarina de Sena foi uma das grandes mulheres do Espírito, que viveu os carismas de uma forma muito, muito visível assim. A gente vê isso na vida dos santos. A gente vê isso. Eu me lembro numa história de Santa Clara, que a irmã estava ali reclamando, murmurando com ela, porque tinha saído para pedir as coisas na rua, e tinha ganhado ali um pedaço de pão só. Aí Santa Clara escuta aquela discípula ali, lava os pés dela, e quando Clara sai de perto dela, ela abre assim o bornal cheio de pão. Está vendo? A nossa intimidade com Deus faz a gente ver milagres. A nossa obediência a Deus faz a gente ver milagres. Mas aonde que a gente está parado? Me desculpa, gente, mas nós paramos muito na ótica desse mundo. Nós paramos muito na ótica desse mundo. E essa ótica foi tirando a gente da mística, foi tirando a gente do profetismo, foi tirando. Eu não estou falando que não é para valorizar algumas coisas que você foi aprendendo no caminho, mas eu quero dizer que nós não podemos
colocar a técnica e tirar a mística. Colocar a técnica e tirar o profetismo. Sabe? O grupo de oração, ele tem toda uma sequência para acontecer. Mas ele não pode fazer só a sequência sem deixar Deus falar. Não pode. Deus tem que falar. Quando eu ouvi, o Jim falar lá na reunião do Conselho Nacional sobre a dimensão mística e a dimensão profética, eu estava sentada assim numa cadeira perto do seu Reinaldo Bezerra, Ele é um dos pioneiros aqui da renovação no Brasil. A hora que acabou aquele momento, eu fui lá perto dele e falei assim: Sr. Reinaldo, aonde que eu busco para conhecer sobre essa dimensão profética? Ele falou assim para mim: Lucimar, comece lendo uma catequese do segundo domingo do Advento de 2007, do Frei Raniero Cantalamessa. Mas na hora, gente, eu catei, foi ali na hora. Entrei lá na internet, já vi que estava lá a catequese. Do que falava? Do batismo no Espírito Santo. E o Raniero Cantalamessa, ele foi pregador do Papa durante muito tempo. Esse ano ainda, na quaresma, ele pregou na Sexta-feira Santa. Quem costuma acompanhar viu. E ele disse, gente, que a igreja necessita recuperar o ímpeto, a satisfação, a certeza da verdade. Ela precisa recuperar isso. Ele disse nessa catequese que o Espírito Santo, ele é especialista sobretudo nas doenças do matrimônio, nas doenças da família. E a família são os grandes enfermos de hoje. Gente, a hora que eu vi isso, olha para o teu grupo de oração agora assim, lembra lá no teu grupo de oração. Faz assim um flash das famílias que participam lá. Se está difícil, olha para a tua. Olha para a tua família. Gente, ele disse isso falando do batismo no Espírito Santo. Nós precisamos pedir o batismo no Espírito Santo para a nossa família, porque o Espírito Santo é o especialista na doença das famílias.